Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Tiago Maciel, sou professor do curso Técnico em Logística e hoje vamos ver a disciplina Saúde e Segurança do Trabalho. Na unidade de hoje, veremos a terminologia e conceitos de saúde e segurança do trabalho. Vem comigo! Antes da gente falar sobre os conceitos de saúde e segurança do trabalho, vamos falar um pouquinho do início, de como começou a história até a gente chegar a esse tema de hoje, atual, tanto falado e tanto importante dentro das empresas. Quando falamos em prevenção de acidentes, podemos dizer que no Brasil deu início com a publicação da Consolidação da Lei de Trabalho. Hoje todo mundo conhece como a CLT. Ela foi adentrada em 1º de maio de 1943 por meio de um decreto. Decreto esse que foi posteriormente modificado para os engenheiros de segurança do trabalho e também instituído também a CIPA, que hoje todo mundo conhece, também feito pela publicação da CLT. Em apenas 27 de julho de 1972, o governo federal publicou uma portaria e que essa portaria criou novos serviços, além dos engenheiros, além da CIPA. Então eles criaram o SESMIT, né, que é o Serviço de Especialização de Segurança e Medicina do Trabalho. Então este caso foi dado em função às pressões, né, pela comunidade internacional, porque esses órgãos trazem consigo um grupo de profissionais para adentrar com sucesso para evitar esse tipo de problema hoje tão grave dentro das empresas. Então vamos lá, falando sobre o conceito. Conceito de saúde e segurança do trabalho, é o que a gente fala de SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Trata-se de um conjunto de normas e procedimentos legalmente exigidos às empresas, funcionários, com o objetivo de prevenir doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, proteção e integridade física do trabalhador. Lembrando que isso é um conceito, né, mas é um trabalho em conjunto, empresa, profissionais especializados e funcionários. A segurança do trabalho visa possibilitar um ambiente de trabalho sadio para que as atribuições laborais se tornem praticadas da melhor forma possível. Então, o órgão hoje competente para normalizar a saúde e segurança do trabalho, SST, é o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Departamento de Segurança de Saúde e do Trabalho, DSST, órgão responsável de incentivar a execução de políticas públicas e vistoriar os cenários de trabalho nos mais inúmeros locais corporativos. Entenda que o meio de Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, né, ele tem um órgão responsável que auxilia ela, que é o DSST, para fazer essas auditorias, vistorias dentro das empresas, para saber se elas estão trabalhando conforme as leis, né, para dando esse conforto e essa segurança para esses funcionários, né? Então é lá que ela vai ver para cada tipo de instituição aquelas normas que se estão regentes, se estão sendo praticadas, se estão dando o ambiente está sadio, propício para os trabalhadores executar suas tarefas. Então, ela vai fazer sempre essas vistorias, essas análises, né, junto com a empresa para deixar esse ambiente melhor, mais agradável, evitando futuros acidentes que possam ocasionar dentro da empresa. Então, para elaborar esse grupo de normas, a instituição precisa cumprir todos os eixos solicitados em lei. Não vamos falar de todos, mas eu vou colocar os mais importantes. Política da empresa, né? Toda empresa ela tem uma política, né? Ela vai passar para os funcionários como ela atua hoje na empresa e como ela quer que os profissionais reajam dentro das suas organizações, né? Dentro de suas áreas, permitindo que você consiga trabalhar tudo no mesmo padrão, né? Uma organização. A organização é vital, né? Porque se a gente encontra uma empresa desorganizada, além de trazer uma imagem negativa para o cliente, isso pode causar futuros acidentes. Planejamento, né? Então, dentro de uma visão da empresa corporativa, todo mundo precisa planejar para fazer a sua atividade da melhor forma possível e trazer o resultado para a empresa. Avaliações periódicas, né? São avaliações que os funcionários têm que
periodicamente está fazendo junto ao setor de medicina do trabalho para ver se realmente como está se comportando, se ela dentro desse período de um ano ela teve alguma lesão, ela adquiriu alguma doença, para continuar com suas funções. Aí eu coloquei, pessoal, exemplos, tá, de profissionais hoje atuando nesse setor de segurança do trabalho, né, do SESNIC. Então, a gente tem técnico enfermeiro do trabalho, a gente tem o técnico de segurança do trabalho, a gente tem um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e os candidatos eleitos da CIPA, né? Que são os suplentes e os titulares, né? Lembrando, pessoal, que todo mundo pode se eleger a CIPA, né? CIPA, todo ano tem uma inscrição. Você é interessado em fazer parte desse processo, você se inscreve, né? E os funcionários vão votar nas pessoas com que elas tenham mais segurança, né? Aquela pessoa que tem uma voz ativa, participativa, entendeu? Que possa trazer, agregar algo para trazer para ser o portador daqueles funcionários daquela determinada área, né? Então isso é muito importante, né? Não só ter pessoas que representam a base operacional, mas também é importante você também participar para trazer, né, ser um líder, né, trazer uma gestão melhor para o setor que você trabalha. O que é que a gente pode falar sobre acidentes e doenças de trabalho? O acidente de trabalho é causado por alguma lesão corporal ou perturbação funcional que pode causar uma perda permanente ou temporária da capacidade laboral do trabalhador, né? Então, por algum motivo, que a gente vai ver daqui a pouco os tipos de acidente, por algum motivo aquele funcionário ele escorregou, pisou no prego, então isso é caracterizado uma lesão corporal, né? Então isso faz parte do acidente de trabalho. Embora lá na frente a gente vai ver os tipos de acidente de trabalho, né? Doença de trabalho é uma atividade laboral que é elaborada pelo empregado. Não é a causa da doença, no entanto, tem influência sobre ela. Um exemplo que pode ser dado para esse tipo de doença: perda auditiva, que pode ser associada a algum tipo de ruído que ocorreu no ambiente de trabalho. Vamos supor, uma empresa de automotiva, né, que tem aquelas prensas que a gente vai estar transformando os carros, né, a parte de laminaria. Então, assim, o que é que pode acontecer? O funcionário não usar o equipamento de proteção auricular naquele momento que ele está fazendo as suas atividades, ele não está percebendo, mas que futuramente ele vai perder, né, parte da sua audição. Então, no momento ele não vai entender, mas lá no futuro pode vir a consequência. Então, isso ele adquiriu uma doença do trabalho, né, por não usar o equipamento de proteção. E só uma observação que eu coloco aqui em relação ao acidente do trabalho é que para ocorrer um acidente de trabalho é necessário a relação empregatícia, né, de forma vinculada. O que é isso? O funcionário está trabalhando na empresa, se ele está na empresa, ele tem que estar vinculado à empresa de alguma maneira, seja no contrato de carteira assinada, ou seja no contrato de terceirizado, mas isso é importante para que a empresa ela consiga ter esse vínculo, né, e realmente constatar que o funcionário, né, realmente pertence à empresa ou está fazendo serviço para a empresa. Então vamos lá. Falando sobre os tipos de acidente agora, o que é que a gente vai falar? O acidente típico é o primeiro que eu vou colocar aqui, tá? É o acidente de trabalho tipo macrotrauma ou acidente em sentido estrito. É aquele cujas causas são passíveis de identificação dentro do ambiente laboral. Trata-se de um acidente que pode ser evitado. Por exemplo, isso tendo em vista que os riscos são do fruto da própria atividade. Vamos lá, vamos examinar essa foto aí.
funcionário ele subiu para colocar algum móvel, retirar algum móvel, então ele está subindo numa escada. Porém, ele está subindo sozinho, não tem ninguém para auxiliar ele. A gente não está vendo aí ele com nenhuma amarração, né? A gente não está vendo ele com os reais equipamentos de proteção, né? Então, aí estamos vendo pessoas também que estão vendo esse risco, não está aí colocando sinalização, nada. Então, em alguma falha que ele teve, né, ele desequilibrou e caiu. Então, sem os equipamentos necessários, ele vai ter um acidente típico, né? Porque ele imaginava que poderia ter esse acidente, que pode cair na escada, mas ele não tomou todos os devidos cuidados, não pediu uma ajuda, não colocou os equipamentos necessários, e aí ele pode ter uma lesão que possa causar um afastamento ou não. O segundo que eu coloquei aí é o acidente de trajeto. Qual que é acidente de trajeto? É aquele sofrido fora do local e horário de trabalho, no percurso de sua residência para o local de trabalho ou vice-versa. Tá? Então vamos lá. João mora no bairro X e trabalha no bairro Y. Né? Então um acidente de trabalho se dá, né? Quando você entra na empresa, o RH pega todos os seus dados, né? Seu endereço, você mostra o comprovante de residência, e o RH ele já faz esse equilíbrio aí, esse planejamento de sua rota. Tanto é que ela, se precisava de transporte, ela cede e tudo mais. Então, ela entende que se você mora no bairro X e trabalha no bairro Y, ela calcula já seu horário. Vamos supor que seja 2 horas para você ir da casa do trabalho para casa e vice-versa. Então, se nesse meio termo você sai de casa de bicicleta ou pega um ônibus e tem um acidente, né, um carro bateu na bicicleta, o ônibus bateu em outro ônibus, né, e você sofreu alguma lesão, então caracterizou um acidente de trabalho dentro daquele horário. Mas vamos supor que você saiu da sua casa e não foi para o trabalho. Você, antes de ir para o trabalho, você passou na casa da sua mãe para deixar um dinheiro ou pegar um objeto. E de lá, você já fez um outro trajeto para ir para o trabalho e teve um acidente. Então, isso não caracteriza um acidente de trajeto, porque você saiu do seu trajeto. Né? Outro exemplo, você saiu do trabalho, você larga de 8 horas da noite, e o acidente de trajeto, se você tem 2 horas para chegar em casa, então até as 10 considera um acidente de trajeto. Então, em vez de você ir para casa, você foi para um bar beber, ou foi para uma pizzaria lanchar, e você ficou lá até meia-noite. E de meia-noite você foi para casa e aconteceu um acidente. Então, não é caracterizado acidente de trajeto. Por quê? Você já excedeu daquele horário que você iria chegar na sua residência. Então, é bom ficar bem antenado nisso, porque o acidente de trajeto é só dentro daquele horário que está calculado da sua residência para o seu trabalho e da sua casa, do seu trabalho para a sua casa. Dependendo do acidente, né, de trajeto, para caracterizar de forma mais ampla o acidente, né, do trajeto, se faz necessário observar o caminho todos os dias e entender o percurso. Caso realmente comprove que teve um acidente, é necessário que a gente faça uma comunicação de acidente de trabalho ao INSS, que se chama-se ACAT. Por quê? Primeiro, para você ter acesso ao seu benefício, se realmente for, né, comprovado e caracterizado o acidente de trajeto. Então, a empresa ela vai pagar um certo período, né, e o outro período vai ficar o INSS. Então, para que isso seja realizado de uma forma legal, você tem que ter de mãos essa comunicação de acidente de trabalho. Então, é importante você conhecer esse documento, né, e, com a necessidade, você aplicar. Acidente comum. Acidente comum é de se considerar todos aqueles que ocorrem corriqueiramente no ambiente de trabalho. Conforme a imagem abaixo, a gente vê o que? Quais são esses acidentes? Um escorrego, um tropeço, uma topada, né? Você esbarrar contra a pessoa. Então, são esses tipos de acidentes comuns, né, que a gente chama de acidente comum, um acidente propício do dia a dia de acontecer.
né? Vale salientar a falta de atenção, não é isso? Doença de trabalho, que é o que a gente chama também de doenças ocupacionais. São equiparados aos acidentes de trabalho, porém, em compreensão aos dois incisos do mencionado dispositivo legal, esta, por sua vez, vai ser produzida, adquirida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar à atividade determinada de forma constante ou até mesmo por condições especiais que este é realizado, relacionando-se diretamente ao serviço. Então, toda doença que a gente considera doença do trabalho, doença ocupacional, ela tem um Código Internacional de Doença que é o CID, né? Que esse CID é elaborado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, uma vez que você for para o médico, você tem que pegar um atestado médico ou uma declaração que vai constar o CID, a numeração, o código daquele motivo que levou você ao médico. Então, às vezes você tem uma simples dor de cabeça, tem um CID, tem um código para dor de cabeça. Então, essa declaração ela tem que ser vista tem que ser encaminhada para o departamento pessoal e em conjunto o departamento pessoal vai trabalhar com o SERM, o setor de segurança do trabalho. Por quê? Porque imagina que você tem lá 3 declarações, 3 atestados por o mesmo CID, dor de cabeça. Então eles vão fazer um levantamento junto com o médico do trabalho para tratar aquela sua dor de cabeça, né? Para entender se você está tendo uma doença do trabalho. Entendeu? Então é importante você, sempre que for médico, trazer seus atestados, suas declarações, para que realmente a empresa possa trabalhar junto com você, né, essa prevenção dessa doença que você possa até ter ou esteja em caminho a adquirir ela. Os custos. Quando a gente fala em custo, por que custo? Porque acidente de trabalho, doença de trabalho, quer queira que não, é um afastamento temporário, né, ou não, e isso acarreta grande custo para as empresas. Então, dentro dessas empresas, do custo, todas as empresas, o maior custo que tem hoje é funcionário. Então, imagina se um funcionário tem um afastamento, então requer um custo muito grande para a empresa. Então, a gente pode mencionar alguns tipos de situações e custos referentes a acidente de trabalho, como custo direto, são as despesas ligadas diretamente ao atendimento do acidentado, que não de responsabilidade do INSS, despesas médicas, odontológicas, hospitalares, farmacêuticas, incluindo cirurgia reparadora. Após a alta, caso tenha ficado com alguma redução laborativa, receberá um auxílio acidente, despesa de reabilitação médica ocupacional, transporte do acidentado durante o tratamento, quando estiver crítico, exigir seguro de acidente. Então, custos indiretos, salários pagos durante o tempo perdido por outros trabalhadores que não acidentados. Após o acidente, há sempre um período onde os companheiros param para socorrê-lo, comentar o ocorrido, precisa da ajuda do acidente, né? E também, quando você está afastado, né, alguém vai trabalhar mais com você, então é mais um custo, porque ele começa a fazer hora extra, né? Às vezes a empresa, o funcionário não consegue dar conta, a empresa tem que trabalhar alguém por tempo temporário, então é um custo a mais que ele não tava com isso no planejamento dele, né? Então tudo são custos indiretos. E o custo indireto não para por aí, tá? Normalmente o funcionário ao retornar produz menos, né? Porque dependendo da lesão, não só pela lesão, mas pelo tempo que ele ficou fora, então ele acaba produzindo menos, que ele ainda vai ganhar o ritmo, né? E isso também é um custo, né? O custo de material do equipamento danificado no acidente. Um exemplo, se o funcionário, ele, sei lá, estava com empilhadeira e teve um acidente com o equipamento. Então, além do acidente com ele, tem um custo do material que ele danificou ou que naquele suposto momento teve um outro tipo de custo, como quebra do material ou quebra do equipamento, né? Custo de reposição do item que foi quebrado. Então, os custos são enormes, né, pessoal? Tem um custo indireto, custo indireto. Então,
temos também os custos dos ambulatórios das empresas, despesa com pessoal médico, enfermeiro, né, aluguel de equipamento para substituir aqueles equipamentos que não estão mais funcionando. Então a gente percebe que esses custos impactam diretamente na empresa. Então, como a gente fazer para não ter esses custos com acidente? Então, não só é um trabalho só do funcionário, tá, pessoal? É um trabalho em conjunto da empresa junto com os funcionários. Então, o que fazer para a gente diminuir esses custos? Primeiro, segurança não tem preço. Então, o investimento ele tem que existir, tem que se realizar. Investir em treinamentos. Então, esse treinamento, pessoal, tem que ser periódico. Tá? Então, não é só você entrou na empresa no ano X, depois de 3 anos ter o treinamento. Não, o treinamento ele tem que ser periódico, ele tem que ser anualmente, ou anualmente, ou mensalmente, ou trimestralmente. Ele tem que ser feito para que realmente as pessoas tenham esse cuidado, né, para evitar certo tipo de acidente ou lesões. Comunicar aos trabalhadores quanto às condições de trabalho. É importante o trabalhador saber que naquele ambiente tem algum risco para ele, risco elétrico, risco físico, risco químico, né? Oferecer equipamento de segurança correto, né? A gente vai ver lá na frente um pouquinho sobre os equipamentos de proteção. Criar uma CIPA e cuidar bem dela. Investir e capacitar o setor da CIPA e utilizar sistemas de comunicações rápidos, né? Tipologia de riscos. Quais são os riscos que a gente encontra na empresa? Hoje a gente encontra vários riscos. Riscos ocupacionais são aqueles os quais os colaboradores estão expostos durante o dia a dia do trabalho. Então, que risco a gente pode encontrar hoje em dia? Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos acidentais, né? O que seriam os riscos físicos? São classificados de agente de risco físico: o ruído, o calor, a pressão, a umidade, a radiação, ionizantes e não ionizantes, a vibração, qualquer outra forma de energia que possa estar visível ao trabalhador. Então, tudo que eu estou vendo, estou sendo exposto, é um risco físico. Risco químico. Trata-se de substâncias compostas ou produtos que possam percorrer no organismo do funcionário através da via respiratória ou absorvido pelo organismo, pela pele ou pela ingestão. Então, o grau de toxicidade dos agentes químicos determina o período máximo que o trabalhador pode ter de exposição. Abaixo temos alguns exemplos aí, né? Os materiais químicos usados para fazer a mistura homogênea, né? A fumaça, né? As poeiras, os gases, né? Tudo isso são riscos químicos. O que a gente pode dizer risco biológico? Bactérias, fungos, vírus, protozoários e medidas de prevenção que modificam conforme a patogenidade ao qual o funcionário está exposto ao exercício. Então, por isso que, mais uma vez, eu reforço o uso do equipamento de proteção individual e coletivo, né? Veja aí que a gente está vendo aí, né, as fontes de riscos biológicos, né? Riscos ergonômicos. Trata-se de postura inapropriada do trabalho, levantamento de transporte de peso, jornada de trabalho duradouro, de turno, certas outras situações que demandam esforço físico ou que haja estresse físico, né? Então, o esforço físico causa ergonomia, né? Então, o risco ergonômico é muito importante, né? Tanto é que muitas empresas fazem ginástica laborais, né, antes de começar o trabalho, porque certos alongamentos ajudam, né, a sua postura, né, para que a gente possa ter um melhor dia de trabalho e evitar certos riscos. Riscos acidentais, né, que são os casos perigosos que a gente está em algumas situações de risco que a gente tem, né, de confinamento, de iluminação ruim, ambiente que contenha choque elétrico, né? E algumas classificações de risco por cor, né? Então, dentro da maioria das empresas tem certos layouts que a gente consegue identificar onde estão os riscos por cor, né? Então, lá tem algum setor, por exemplo, banheiro, quais são os riscos que a gente pode ter no banheiro, né? Risco químicos, né? Risco físicos, né? Refeitório, o que é que eu posso ter no refeitório, né? Riscos de acidentes, riscos químicos. Então, esses certos
classificações têm que estar dentro de algum layout da empresa para que você possa acompanhar se o risco é pequeno, é médio, é um risco alto, né? Então, o que a gente fazer com esse levantamento de risco? A gente pode fazer um checklist, entrevista com os funcionários, inspeções rotineiras, auditorias e sempre acompanhar o histórico dos acidentes, né? Então, a qualificação do risco, né? A identificação do risco ela pode ser qualificada ou quantificada. Qualificada é quando a gente tem existência e quantificada é quando a gente identifica a quantidade que a gente está tendo no risco. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o tema dessa unidade, né? Acessem nosso canal no YouTube, né? E muito obrigado pela aula de hoje e boa sorte.